você está no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, curta, se inscreva, tem um sininho, você aciona esse sininho e aí quando a gente começar uma transmissão, você já vai ficar sabendo e pode se juntar a nós. E esse é o Conexão Materna. Olá, Ana. Olá, Daniela, tudo bem? E hoje nós vamos falar aí de férias escolares, como prometemos lá no primeiro programa. Você, mãe, que estará em casa, que viajará, que ficará aqui em São Paulo, algumas dicas aqui com a nossa convidada, a jornalista Ayana Freitas, que trabalha aqui na Rádio Band News FM e produz o quadro São Paulo para paulistaninhos, com dicas aí de diversão, de cultura e lazer para pais e filhos. Tudo bem, Ayana? Seja muito bem-vinda aqui ao canal da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, muito obrigada a vocês, muito obrigada pelo convite. É isso mesmo, o quadro é para filhos e pais também. Sim. Olha, eu não sei vocês, né, mas eu acho o período das férias escolares muito incrível para as crianças. Eu tenho uma memória muito afetiva do tempo que eu ficava de férias. 60 dias, que demais! Mas agora que eu sou mãe, eu só consigo pensar, 60 dias, o que é que eu vou fazer? É um momento muito angustiante, especialmente para nós, mães, que trabalhamos. Queria que vocês contassem um pouquinho, antes da gente falar sobre dicas para ficar em casa, como é que vocês fazem? Sempre se programam para tirar férias junto, pelo menos um período? Vocês deixam com alguém? Buscam espaços de brincar? Como é que vocês fazem? Bom, eu mesclo aí, né? Eu consigo tirar parte das minhas férias com as crianças, até porque se eu tirar um período inteiro, eu não consigo dividir as duas férias, de julho tem julho e de ainda, dezembro. Não são só 60, Exato. Ainda tem mais julho. E aí eu pego 15 dias em cada período do ano das férias escolares. E os outros períodos, a gente corre atrás de familiares, né? Tio, tia, avó, irmão, padrinho, madrinha, amigo. E eu também, normalmente, tenho de contratar alguém para ficar com as crianças durante uma semana, né? Em relação ali às atividades, como você falou, 60 dias, quando eu tinha só o Marquinhos, eu ficava buscando incessantemente na internet passeios. Então era cinema um dia, era parque outro dia, era uma coisa enlouquecedora. E aí um dia eu li na internet um desabafo de uma mãe que falava: gente, parem, mães, parem, lembrem das nossas férias. O que a gente mais gostava de fazer era não fazer absolutamente nada. Era acordar a hora que queria, era assistir o filme que você queria, era comer a hora que você queria. Eu falei, gente, é isso que meu filho está precisando, né? Então, eu comecei a mesclar. Claro, eu levo ele para passear quando a gente não viaja, em alguns locais da cidade, mas eu deixo períodos, assim, completamente livres. Livres mesmo, para ele ficar 2, 3, 4 horas no videogame, jogar bola durante 1 hora, comer um bolo, um chocolate na hora que ele quiser, para que a gente saia daquela rotina que também é maçante, né? Como é que você faz, Ayana? Você tá trabalhando nesse período? Você eu geralmente estou trabalhando, faço um pouco como a Ana. Penso muito nas férias de julho, que é geralmente o período que eu tradicionalmente tirava férias antes de ter filho. Então, ainda tiro minhas férias nessa época, mas no fim do ano tiro alguns dias de folga e apelo também para a avó, às vezes, ou para alguém. A gente sempre tem alguém de confiança e tal, que pode ficar com ele. Como ele tem 3 anos, é uma criança ainda muito pequena, ele não fica com qualquer pessoa, então tem que sempre pensar um pouquinho, planejar bastante antes, né? Mas é muito difícil mesmo hoje, né? Porque antes eu lembro das nossas férias, realmente, a gente ficava o dia sem fazer nada, 60 dias às vezes, né? Não fazia nada e estava incrível. Exato. Só que tinha um apoio familiar, uma estrutura ali ao redor, né? Da comunidade até, vizinhança e tal. Muito diferente. Hoje a gente mora em prédio, tenho vizinhos, claro, com que eu conheço, que tem crianças também, mas é diferente, né? Todo mundo trabalha também, cada um tem o seu horário, é difícil você juntar, você conseguir uma estrutura para deixar as crianças tão livres assim, né? Exatamente. Então, e você? É isso. Eu, ano passado, tirei férias. Eu tenho a vantagem de meu marido ser acadêmico, então ele consegue trabalhar de casa ou de qualquer lugar e até reduz um pouco também o trabalho nesses períodos. Então, ele consegue ficar um pouco. Ano passado, eu tirei férias 15 dias, então a gente conseguiu ficar. Esse ano, não. Vou tirar só uma semana e nos outros momentos... essa carga vai ficar mais com o Henrique dessa vez, mas a gente também tá buscando outras possibilidades e até escola de férias durante um período. A minha maior dificuldade era essa de... Eu fui criada, minha mãe não trabalhou depois que ela teve filhos. Então, não tinha essa questão, Não né? tinha, os pais não era uma questão, estava com a né? gente no dia a dia, né? Eu passava férias 30 dias, às vezes até mais, na praia o tempo todo. E aí eu me recordo que meu pai voltava
para São Paulo, depois ele ia de fim de semana e nos encontrava. Hoje a estrutura familiar mudou, as famílias são diferentes, as nossas rotinas são diferentes, as mães trabalham, então Sim. é uma questão, né? Por outro lado, desculpa, você falou da questão do seu marido que tem... Eu também, meu marido, ele tem uma profissão que parece um pouco com a minha, assim, horários um pouco diferentes dos horários normais, horários mais flexíveis. Então, o que a gente tenta fazer, e isso também no dia a dia, é fazer horários complementares para dividir. Pra poder ajudar. A gente não se vê muito, mas a gente tem sempre alguém com o Bernardo. A questão da escola, eu também já utilizei esse mecanismo, né? Durante as férias ficarem alguns períodos, alguns dias, né? Nas férias escolares dentro da escola. Eles fazem atividades, tem o almoço, tem a hora do soninho, tudo corretamente. Mas eu senti que nenhum dos meus filhos gostou. Né? Eu acho que o ambiente escolar relembra, assim, o estudo, o cansaço, o dia a dia, o cotidiano. Então, assim, eles chegavam cansados, não iam com vontade para a escolinha, mesmo tendo atividades, teatro, brincadeiras com massinha, mas eles não gostavam. Então, eu decidi não utilizar mais a escola nas férias. Bom, aí vamos falar um pouquinho sobre como a gente se programa estando aqui, né? Se a gente vai fazer passeios, não vai? Queria que você contasse um pouquinho, Ayana, sobre como é que surgiu a sua coluna na Band News, que é focada em achar esse tipo de programação, não só para os filhos, né? Exatamente, para os pais também, porque a ideia, justamente depois que eu tive filho, que eu comecei a pensar, caramba, nos primeiros meses, por exemplo, eu ficava em casa, trancada com ele ali na minha licença maternidade, pensando, não é possível que não tem nada que eu possa fazer que eu possa levar essa criança comigo. Eu não preciso ficar trancada com ele aqui. Para ele é estressante, para mim é estressante, né? E comecei a pesquisar, assim. E aí, quando voltei a trabalhar na Rádio Band News, sugeri isso como quadro para dar uma ideia do que faz. A ideia é mais ou menos assim: tire as crianças de casa. Gostosuras e travessuras. Halloween, bu, 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 Halloween. Peraí, essa não é aquela comemoração tipicamente americana? Mas o Halloween, não dá pra ignorar, já faz parte do calendário brasileiro, especialmente o das crianças, que conhecem a data nas aulas de inglês ou nos desenhos. Mas aí eu fiz o quadro pensando, vou tentar ampliar um pouco isso, descobrir o que tem de mais na cidade pra fazer. Uma cidade grande como São Paulo, não é possível que não tenha coisas diferentes pra fazer. E aí fui descobrindo coisas incríveis em lugares que eu frequentava antes de ter filhos e não frequentava com meu filho, por exemplo. Não tinha frequentado ainda com meu filho. Por exemplo, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, um museu que eu acho que é o meu preferido na cidade. E tem uma atração, o acervo é incrível, tem mostras incríveis, o prédio é incrível e tem, todo fim de semana tem atividades para crianças envolvendo justamente o acervo, por exemplo. E aí eu descobri que, a exemplo da Pinacoteca, o MIS, por exemplo, tem também uma maratona infantil, a Casa das Rosas, que são as casas culturais públicas, tem eventualmente coisas para criança também, embora, como você comentou, a gente comentava antes, às vezes você vai visitar um lugar porque você quer. A Casa das Rosas, às vezes eu vou porque eu gosto do lugar, gosto e vou independentemente de ter programação infantil ou não. Cheguei lá a última vez com meu filho, não tinha nada para criança. Ele ficou maluco, ele adorou o lugar. Mesmo assim. Mesmo assim, porque é um lugar super diferente, é um sobrado, tem um quintal lá que ele pode correr livremente, né, brincar, tem estruturas antigas, móveis antigos, né, estruturas antigas no telefone antigo que ele pegou lá e falava, enfim, coisas que são descobertas para ele e não são necessariamente voltadas para o público infantil. Mas o que eu achei mais legal de descobrir na cidade, e não dá às vezes para aproveitar tudo, porque é muita coisa, são essas coisas que os museus, teoricamente voltados para adultos, né, para um público de mais idade, fazem especialmente para as crianças com o objetivo de atrair as crianças e de mostrar o que eles têm mesmo, o acervo deles, para um público infantil. Então, com uma linguagem infantil, com alguma coisa que mexa com tato, com alguma coisa que mexa com visão, coisas que as crianças nessa idade pré-escolar, que é a idade do meu filho, 3 anos, estão aprendendo na escola. Então, para ele, é como estar aprendendo coisas na escola, só que num momento de lazer, né? Eu tenho tido uma experiência, até comentava com vocês antes do programa, que é exatamente essa, levá-los para programas de adultos, claro, né? Que tem ali uma classificação livre, mas não produzidos especificamente para as crianças. Eu acho que quando o Marquinhos nasceu e começou a crescer, eu fazia muito passeios, né? Muitos passeios com ele focados nas crianças. E aí eu falei, nossa, mas eu não tô fazendo nada para
adultos, né? Um cinema adulto, tem o Cinema Terna hoje, que, né, a mãe assiste um filme adulto com uma criança, mas eu queria algo pra mim. E aí a minha primeira experiência foi em julho viajando com a Mari, nós viajamos sozinhas, fomos pro Beto Carreiro, ela adorou um parque, né, muito legal. E aí eu sugeri a ela que fôssemos até Blumenau para eu fazer passeios de adultos, se ela me acompanharia. Então, fomos no Museu da Cerveja, fomos assistir um concerto, fomos num restaurante alemão à noite, e assim, foi espetacular. Ela adorou. Assim, programas de adultos também fazem bem para as crianças. E a última experiência foi agora. Eu tinha levado os dois num teatro infantil aqui, e esse mesmo teatro tinha uma programação para adulto, né? Não tem problema falar, era um dia na Broadway. Era um teatro para adultos, um musical, falava das peças da Broadway. Sábado, tipo, 9 horas da noite. Falei, vocês topam ir comigo? Topamos, mãe. Falei, é para adulto, é um musical. E aí perguntei para a direção, para os funcionários, se poderia entrar criança. Claro, pode, sem nenhum problema. Fomos os 3, sábado às 9 da noite no teatro. Eles amaram. Aí chegaram em casa, procuraram no YouTube quais eram as peças da Broadway, o que era Broadway, sabe? E não esqueceram. Então, eu senti muita satisfação em mesclar isso. Levá-los para programas especificamente voltados para adultos. Até porque acho que é importante a gente lembrar também que não somos só mães e só pais. A gente entra de cabeça nesse mundo, porque é natural, né? Tá ali, é necessário, criança, né? É necessário, importante, mas respeitar também os nossos gostos, Exato. né? Eu também passei por um período muito só tinha música infantil em casa, porque todos se ligavam e era só música infantil. Agora, a gente já virou essa chavinha um pouco de colocar um pouco músicas que a gente E gosta. eles gostam, né? Eles gostam de... Eles querem conhecer o que o pai ou a mãe conhece, né? Eles têm essa curiosidade, né? A gente fez... Você falou de viagem, a gente fez uma viagem recente, a última de férias foi para Buenos Aires. Isso, o que você vai fazer com criança em Buenos Aires? Não tem nada a ver, né? Assim, você pensaria em ir num parque, né, infantil. Lá tem uma coisa ou outra, mas é uma cidade como São Paulo, não é uma cidade voltada para o turismo infantil. E aí a gente, antes de ir, eu pesquisei algumas coisas e aí fiz coisas que a gente faria como casal normalmente numa viagem para Buenos Aires, sair para jantar, sair para tomar um vinho, mas aí eu procurava um restaurante que tinha um espaço para criança. Hoje em São Paulo mesmo, a gente tem hoje espaços incríveis para crianças em restaurantes, você consegue deixar a criança lá brincando ou ficar junto, né? Enfim, mas com total segurança e liberdade. Então, assim, uma programação que não era exclusivamente para criança, mas que ele aproveitou muito. Pegamos ônibus turístico, aquele programão lá de turistão mesmo. Ele adorou, Clássico. ficou encantado. O lugar já era diferente para ele, por ser um lugar diferente, já era encantador. E depois fomos no museu específico para as crianças, que ele também ficou super empolgado. Assim. Então, é uma questão mais de a gente arrumar a nossa agenda e não deixar de fazer as nossas coisas, mas incluindo, né? Claro que você tem que ter alguns cuidados, mesmo para passear em São Paulo, dependendo da idade da criança, porque ele se cansa, ele quer dormir. A gente teve muita dificuldade com isso, porque ele já estava pesado, 3 anos, então quer dormir, mas também quer passear, fica irritado, enfim. Administrar isso para o passeio ser agradável para todo mundo, né? Mas sempre inserindo ele, assim. E ele, inclusive, meus amigos comentam muito que ele é a criança que vai em tudo, né? Meus amigos me chamam para qualquer coisa, eu levo meu filho. Vou tomar cerveja, eu levo meu filho. Porque ele faz parte, né? Da minha vida, do meu lazer, inclusive. Eu quero estar com ele nesse tempo que eu tenho livre também, né? Até porque eu não sei se a gente não leva as crianças agora para esses passeios de adultos, se depois eles vão querer fazer. Essa era uma discussão minha com o secretário de Cultura aqui de São Paulo, André Sturmi, sobre uma ópera que haveria, né, que iria ter no Teatro Municipal, e era só a partir de 12 anos, que as crianças não poderiam assistir, né, essa ópera. Eu falei, mas será que se a gente nunca leva uma criança na ópera? Com 12 anos, já adolescente, já com outras, né, vivências, vai querer ir em uma ópera? Né? Você tem que incentivar desde Sim. o começo. Eu falei, né? nem que você vá, assista 10, 15 minutinhos, porque é cansativo, né? São várias partes, 2, 3 horas. Mas se você não leva pra sentir, pra gostar, pra ouvir, depois eu não sei se a gente consegue resgatar meio chocante, isso. Talvez, pra criança. Né? E se ele vai querer ir, né? Com 12 anos, mãe, quero meus amigos, quero escola, quero passear. Não sei se, né, vai querer ir numa ópera. Essa era a nossa discussão. É como numa biblioteca, né? Numa biblioteca. Aliás, a gente tem bibliotecas em São Paulo que são incríveis. Biblioteca São Paulo, Sim. Biblioteca do Parque Vila Lobos. São bibliotecas que são públicas, quer dizer, um acesso gratuito. Tem atividade gratuita para criança nos finais de semana. São espaços incríveis, nos 2 casos, do lado de parques. Então, você pode aproveitar as 2 coisas, né? E já
a criança já tem essa ligação com o livro quando está na escola, mas você fazer isso no momento de lazer também é bacana, porque você insere a criança, se mostra que aquilo é importante e que aquilo não é só obrigatório, é diversão também, né? É muito bacana. Assim como, por exemplo, atividades no Sescs, né? Tem muita coisa gratuita. Eu uso demais. Eu uso demais. Usei mais, na verdade, quando meu filho era menor. Usava muito para fazer coisas gratuitas, para passar a tarde ou sem fazer nada, num espaço de brincar que eles têm lá. E hoje tem muitas casas de brincar também, aí são pagas, né? São pagas. Mas são legais também, são oportunidades interessantes. Às vezes, para você fazer, você tem que fazer um trabalho, por exemplo, de gente que trabalha de casa. É quase um espaço de coworking ali. Existem, você tá trabalhando. os coworkings que você pode trabalhar e a criança fica ali no mesmo ambiente, mas tem ali uma pessoa que tá cuidando, um cuidador. Você não se enfim. preocupa, você tá de olho e tá junto, né? Trabalhando. Ao mesmo tempo. Muito legal. Eu tenho que ter programação, tem que ter um planejamento, né, Ayana? A minha dificuldade era exatamente essa de acabar sempre recorrendo aos mesmos lugares, porque São Paulo oferece muita coisa. Agora, em época de férias, então, é difícil, porque e aí, janeiro escolher, né? é Você difícil. Fala, mas eu vou nessa e não vou levar o nesse. Não, eu sempre fico nessa crise, assim, ainda mais porque eu faço o quadro, então eu tenho acesso a uma programação extensa ali e falo, caramba, perdi esse show, não acredito. Porque tem muita coisa legal acontecendo toda hora, não só de fim de semana, dia de semana também. E uma das ideias do quadro era justamente essa, foi eu me colocando nessa situação. Bom, vou chegar em casa do trabalho, vou ficar lá com ele essas horas sem fazer nada, por que não sair com ele? Exato. Nesse momento? Por que não sair com ele para algum lugar em vez de ficar em casa? Pode ser mais legal para ele, pode ser mais legal para mim, o tempo vai passar mais rápido para nós dois e vai ser muito mais agradável. Né? E é legal a gente falar que aqui em São Paulo tem muita atividade e muita atividade gratuita. Muita. Sim. Muita. Grande parte é gratuita, né? No Sesc, por exemplo, os próprios parques municipais, né? os museus. E isso ajuda bastante, né? Isso é muito importante. O Museu do Futebol tem uma falar. programação incrível de férias também, ao ar livre, que é muito bacana. Tem quase um mês de programação e crianças de todas as idades, adultos se divertem muito também, ali do lado de fora, perto da frente do estádio do Pacaembu. E assim, você pensa, puxa, ele não tá numa idade que ele vai curtir o Museu do Futebol. Não, mas lá fora ele acha o máximo jogar bola, coisas que estão associadas ao acervo do museu, mas atividades lúdicas, totalmente voltadas para crianças menores, né? Legal, então, né? Muito bacana. Tem muitas opções. São Paulo tem essa vantagem, desmistificando de que é muito caro, porque tem muitas opções gratuitas também. E todas essas são boas opções para a gente tentar fugir um pouco daquilo que muitas vezes acaba sendo mais fácil, que é você ligar uma TV Exatamente, e a criança fica ali quietinha e você consegue também fazer outras coisas, mas tentar fugir um pouco disso e oferecer outras possibilidades durante esse momento de férias escolares. Mesclar, né? Sair bastante quanto possível e também descansar também, bastante, claro, né? Também descansar quando Com certeza. possível. Muito bem, obrigada, viu, Ayana, por Obrigada ter a vocês. vindo. Fala pra gente da sua coluna, quanto que dá pra ser ouvida, né? Dá É o São Paulo para Paulistaninhos, ela vai ao ar sempre às quintas-feiras. A ideia é justamente se preparar para o final de semana, embora a gente dê dicas para temporadas também, enfim. Vai ao ar sempre às quintas-feiras e também pode ser acessada no site da Band News FM, bandnewsfm.com.br. A coluna é São Paulo para Paulistaninhos. Dicas de passeio para as crianças e para os pais. Muito bem. Obrigada. Bom, boas férias de janeiro pra todas nós. Pra todas nós, que a gente né? sobreviva até o final, né? As crianças também. Ayana, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Bom, vou lembrar novamente para que você curta o canal, que você se inscreva. Tem aqui embaixo um sininho que você pode acionar. E aí, toda vez que a gente começa uma transmissão, você já fica sabendo, recebe um aviso e pode curtir, se inscrever, participe. Traga também temas aqui pra gente poder tratar no Conexão Materna, né, Ana? Com certeza. É só colocar sua mensagem aqui embaixo do nosso vídeo e aí a gente traz outros temas para discutir aqui no Conexão Materna. Até a próxima, viu, Até Dani? a próxima.